pessoal, tudo bem? Fala pessoal, tudo bom? Eu sou a Ana. E eu sou o Luiz. Nós somos os Brasileiros ao Mundo e no vídeo de hoje a gente vai contar pra vocês como foi a nossa aplicação pro visto americano, a entrevista pro visto americano daqui de dentro do Canadá. É isso aí, mas antes não deixe de se inscrever aqui no canal para não perder nenhum vídeo, nenhum conteúdo, agora que a gente vai voltar a gravar vídeo para vocês. E compartilhe esse vídeo aí pro seu amigo que quer também ter essa informação. Bom, quando a gente veio pro Canadá, a gente já tinha a intenção de tirar o visto americano, principalmente porque aqui muitas cidades fazem fronteira com os Estados Unidos, né? Muito fácil ir para os Estados Unidos. Aqui de Ontário, então, nem se fala. São 6 horas de carro até Nova York. Então, é tudo muito perto. Mas quando a gente chegou, ambos vieram com visto de trabalho. Porém, a gente decidiu esperar a nossa residência permanente sair. A gente achou que seria mais assertivo esperar a residência e gastar o dinheiro da aplicação com mais certeza do que correr o risco de ter um visto negado e depois, vocês sabem, né? Teve uma vez o visto negado para os Estados Unidos, já era. Vai lascar tudo depois. Então a gente, por segurança, decidiu esperar, mas com 4 meses aqui no Canadá, a nossa residência permanente saiu e a gente decidiu começar a aplicação. E foi um belo de um parto. A aplicação é um formulário lá de turista comum que tem dos Estados Unidos. A gente fez toda essa aplicação sozinho, a gente fez sem nenhum tipo de consultoria. É interessante, né, que todo o tipo de aplicação que a gente fez na nossa jornada de imigrantes, toda ela foi sem nenhum tipo de consultoria, então foi tudo sozinho e por conta. E dos Estados Unidos não foi diferente, então um formulário cheio de perguntas, né? O mais interessante é que uma das primeiras perguntas é que ele pergunta se a gente é residente permanente de outro país. Quando a gente coloca sim, o primeiro país que apareceu era o Canadá. Então, não sei se é devido os países ter esse livre acordo, né, de comércio entre ambos, mas eu achei essa pergunta bem peculiar, bem interessante. E depois que foi feita toda a parte, enfim, eles perguntam 1 milhão de coisas, né? É muito grande o formulário, é bem chatinho, assim. Nome de pai, tio, avô, primo, se já morou fora, se mora fora, enfim. Aonde vai, etc. Aonde vai, quanto tempo vai ficar. E aí teve o problema de que não tinha data, né? Porque depois da aplicação tem a parte do agendamento da entrevista. Que é logo em seguida, acho, né? Que é logo em seguida. Então, tem que ser no consulado americano, dentro aqui do Canadá. E aí já começava o BO, porque a gente morava na província de New Brunswick e lá não tem consulado americano. Então, tem um consulado mais próximo que fica em Halifax, se eu não me engano. Só que lá não faz entrevista, eu acho. Eu não lembro o que Eu não que lembro. tinha. Mas foi bem na época que não tinha vaga pra lugar nenhum. Era tipo assim, pra você conseguir... Eu acho que até hoje ainda tá meio assim. Mas tava tipo assim, 1 ano pra frente. Aí meio que a gente deu uma desanimada, mas agendamos uma data aleatória. Acho que era pra Toronto, a primeira data. Era Toronto, depois de 1 ano. Era tipo 1 ano pra frente, Toronto. Uhum. A gente falou, deixa aí. E aí a galera falava assim, não, você tem que ficar entrando quarta de manhã. Aí uns falavam quinta de manhã. E a gente entrava pra tentar trocar e adiantar. Mas não tava dando certo, não tinha mesmo. A gente ia pro Brasil em dezembro, a gente falou, vamos tentar fazer no consulado do Brasil, porque você pode também fazer. Não tinha também. Eu falei, quer saber? A hora que for, a gente vai pros Estados Unidos, a gente não tá com pressa, mas no fundinho a gente tava. Deixa lá, tá agendado mesmo, a hora vai. No fundinho a gente tava. Aí um belo dia, eu no trabalho, o Luiz Otávio me liga e fala assim, tem uma data pra Calgary, e era tipo 6 meses pra frente, antes, né? Era 6 meses antes, ia adiantar muito a nossa vida, só que era em Calgary. Aí eu no telefone falei pra ele assim, não muda, porque Toronto é muito mais perto do que Calgary, a gente não vai conseguir ir pra Calgary, não muda. Nisso ele falou, já mudei. Eu já tinha mudado. Depois a gente vê como é que a gente faz. E eu desliguei o telefone e fiquei, meu Deus. Gente, Calgary, só pra vocês terem ideia, sair de Moncton pra Calgary, dá quantos mil km? É do outro lado do Canadá. Dá, sei lá, 10 dias de carro. Deixa eu ver. Vê aí certinho. 4.586 km. 1 dia e 23 horas. Quase 2 dias, né? É uma pernada. 2 dias inteiro, tá, gente? Indo direto. Aí nisso a gente começou a discutir passagem aérea, porque a gente teria que ir. Acho que isso foi quando? Foi logo que a gente chegou. Foi Lembra quando que a gente aplicou? Pouco depois a gente chegou do Brasil. Foi começo do ano. Não, quando a gente foi pro Brasil, a gente já sabia. Novembro. Foi novembro, Foi setembro. antes de ir pro Brasil, agora em dezembro. E aí a gente começou a pensar, raciocinar, matutar, e daí que surgiu a viagem cruzando todo o Canadá de carro. Porque a gente já teria que dirigir de Moncton até Calgary. Por que não terminar? Tá ali, já tá em ali cima. do lado, né? Vamos dar uma voltinha
tinha mais e a gente faz todo o Canadá. E E foi nessa que surgiu. E outra, seria mais barato ir de carro do que de avião. Pela data que a gente tava vendo e saindo de Moncton. Então faria mais sentido pra gente viajar de carro mesmo do que ir de avião e gastar muito mais só pra tirar um visto americano. Então, como a Ana Paula falou, foi daí que surgiu o plano da viagem, né? Falou, já que vamos cruzar o país só pra fazer o visto, vamos finalizar aquela parte, né? Inclusive, se você não viu os vídeos da viagem, então todos aqui no canal, então a gente conheceu todas as províncias possíveis de chegar de carro, então dá uma assistida aqui depois pra você conhecer um pouquinho mais da gente. Mas aí, enfim, partimos de Moncton pra Calgary. A gente saiu 2 semanas antes da entrevista, umas né? 2 semanas antes. Umas 2 semanas antes da entrevista, a gente fez esses 2 dias em 7 ou 8 dias a gente fez, porque a gente dirigia 7 horas, dormia, dirigia 7, dormia. Então a gente levou uns dias a mais e chegamos em Calgary para a tão sonhada entrevista do visto americano. Bom, chegamos lá, bem no centro de Calgary, é um prédio business normal, se eu não me engano. Tipo o consulado de São Paulo. Tipo o consulado de São Paulo. Só que bem mais seguro. É o consulado canadense, porque o americano de São Paulo a gente não sabe como que é. E na chegada, na recepção, já tem os seguranças americanos, né? Então eles são fardados, tem negócio dos Estados Unidos. A gente já se sente no próprio Estados Unidos estando no Canadá. E nisso eu tava com muito medo. A Ana Paula tava com bastante medo. Eu tava tranquilo, não tinha muito... Não, eu tava, porque eu já escutei muita história de que eles são meio brutão, assim, e tal. Eu falei, a gente vai ser negado. E chegou ali na recepção, a gente tava com um computador, né, debaixo do braço, com uma garrafinha de água, se não me engano, e celular. Daí o segurança falou, não pode nenhum tipo de computador, celular, não pode nada. Não podia nem a chave do carro. Aí, tipo, a gente olhou pra ele, e o que a gente faz com a chave do carro? Aí ele, tá, a chave do carro pode, mas deixa todo o resto, então. Aí a gente entrou com 2 papelzinhos na mão, que eram as únicas coisas que a gente tinha impresso. A confirmação. Que era a confirmação e mais não sei o quê. Só. E o passaporte na mão, né? E o passaporte. O resto era tudo digitalizado, nossos documentos. Então, se ele pedisse qualquer coisa... Tava tudo no computador. A gente não tinha. Mas fomos na fé de Cristo. E depois do primeiro segurança, a gente passa por um raio-x, como se fosse um raio-x de aeroporto. Não, antes tem a confirmação. Tem a confirmação. Você vai numa bancadinha, assim. E aí, o meu querido marido, ele tinha impresso a confirmação errada. Pra começo de conversa. Imprimiu a confirmação errada, mas daí ela falou, eu posso ver aqui pra você e tal. Aí ela confirmou. Aí que foi pro raio-x. Daí no raio-x é como se fosse aeroporto, tem que tirar cinto, tirar não sei o quê. E depois desse raio-x a gente senta numa salinha, né? A salinha do terror, né? É uma salinha que você fica tudo sentado pra parede, assim, olhando uns videozinhos de entrevista. Sem som, né? Só os videozinhos assim. E aí eles têm uma polícia aqui e uma polícia aqui, americana. Eles ficam na porta. E você fica assim, ó, tensa. Aí eles esperam dar uma quantidade X de pessoa dentro da salinha. Aí esse policial que tá nessa porta fala, a gente vai iniciar o procedimento de subida. A hora que ele falou isso, eu fiquei, o que tá acontecendo? Aí ela começa a falar que a partir daquele momento todo mundo vai em fila indiana, não pode sair da linha, né? Se sair da linha ali, a gente tem que voltar pra essa salinha e reiniciar todo o processo de novo. Então não pode falar, não pode sair da fila. Você vai straight ali até o elevador. Entra no elevador, um silêncio horroroso com 2 policiais lá dentro. E aí sim você entra na salinha, né? Que tem No as consulado. entrevistas, no consulado em si. Aí eles mandam você passar álcool e fazer uma outra fila, que aí vai pra 2 pessoas, que eu nunca entendi por que 2 pessoas, né? Daí a primeira pessoa é a pessoa da digital. Então a gente vai, tira a digital de todos os dedos, porque fica lá no registro americano, né? Então essas informações, se não me engano, eles ficam por mais de 10 anos, não sei ao certo, mas quando você aplica pro visto tem lá o tempo que eles utilizam e podem utilizar isso. Então a gente fez a digital e foi pra outra fila, que era a fila da entrevista. Então nessa filinha tinha, sei lá, umas 20, 30 pessoas, né? Tinha mais uma filinha antes. Lembra que foi um aqui, daí um aqui, e daí a gente foi pra outra? Eu não lembro o que era a outra, mas enfim, daí a gente foi pra principal lá. E como que foi a principal? Não, a principal... Gente, primeiro que assim, como demorou muito, a gente não tinha um planejamento pra ir pros Estados Unidos. Quando a gente aplicou, a gente até tinha um planejamento, tipo, vamos fazer isso, isso, isso. Mas ali a gente tava meio assim, a gente só quer o visto, a gente não tá querendo ir pros Estados Unidos agora. Mas você tem que contar alguma coisa pra eles, né? Você tem que dar algum motivo pra eles, pra você tá indo. E aí a gente na filinha ali tenso, sem saber muito o que a gente ia falar, porque a gente não tinha planejado muita coisa, a gente realmente não tinha uma viagem marcada. E aí você começa a escutar a entrevista dos outros.
porque é aberto. Então você escuta as pessoas sendo negadas na sua frente, você escuta todos os questionamentos que eles estão fazendo, e é o tempo todo vigiado por polícia. Tipo, o tempo todo você tá sendo assistido por polícia. Nessa hora eu já falei assim, gente, a gente vai ser negado. Mas aí, beleza, passou, a gente assistiu um monte de gente sendo negada. Mas gente, assim, gente que não devia ter ido, porque era muito óbvio que seria negado. Tipo, e dá pra você ouvir. Então, pessoas que estavam com visto de estudo no Canadá, tinha chego fazia um mês, não tinha emprego, morava de favor com uma pessoa e tava aplicando pro visto americano. A gente olhava e falava assim, gente... E foi negado. Perdeu o dinheiro. Falando em dinheiro, a gente não falou quanto foi, você lembra? Ah, não lembro agora. Acho que foi 100 e poucos dólares americanos. Não foi muito caro. Eu acho que foi um... Não lembro quanto foi. Se a gente lembrar, a gente deixa aqui, mas não faço a menor ideia. Bom, e nisso foi a nossa vez. Como a gente tava junto, a gente podia fazer a entrevista juntos, né? Basicamente, as perguntas foram... A gente já tinha entregue nosso passaporte com o residente permanente, né? Então ele já viu. E as perguntas foram... com que vocês trabalham no Canadá? Quanto tempo vocês estão no Canadá? Foi muito simples. Se vocês moram de aluguel, se vocês têm família nos Estados Unidos e o que vocês vão fazer nos Estados Unidos. Aí, bem no fim, a gente falou que ia no meu aniversário. Olha, você não me levou. Vou lá falar que você não me levou. A gente falou só que a gente ia pra Disney no meu aniversário e que era isso, que a gente não tinha intenção nenhuma de ficar nos Estados Unidos. E assim, só nessa parte aí, como a gente tava assistindo, tinha dois fiscal, consular, agente. Dois agentes que estavam fazendo a entrevista com as pessoas. Tinha um cara que tava sorrindo, aprovando todo mundo, e uma mulher que tava fazendo 1 milhão de perguntas e negando todo mundo. Ela negava todo mundo. E ela pedia papel. E pedia papel, pedia tudo. A menina e a gente tirava não tinha papel nada. assim, ó, daquela pasta dela, e eu olhava e falava, meu Deus. E a gente olhou ao redor, todo mundo com pastas de documento, e eu e a Ana Paula sem nada. A gente foi na fé. Foi sem nada. Aí, beleza, tenso lá, mas o cara foi muito gente boa, né? Daí o que atendeu a gente foi o carinha gente boa. Foi. Então ele já atendeu a gente, já dando risada, perguntou se a gente ia casar, a gente falou que sim. Ele falou, eu sabia, só perguntei porque eu tinha que perguntar. Porque eu tenho que perguntar. Começou a dar risada com a gente, então nessa daí a gente falou, já fomos aprovados. Foram 4 perguntas, foi muito rápido, a gente não ficou nem 5 minutos com a gente. Aí ele falou, eu não tenho razões pra não negar, pra negar vocês estão aprovados, eu só vim buscar seu passaporte daqui 2 semanas. Bom, aí um detalhe que a gente esqueceu de mencionar aqui foi que quando você faz a sua aplicação do seu visto, você escolhe onde você vai retirar o seu passaporte. E como na época a gente não era brasileiros ao mundo, né? A gente só tinha um nome, mas a gente não era ao mundo, literalmente. A gente falou, vamos voltar pra Halifax, que é mais fácil pra gente tá aqui no Atlântico, vamos pra Halifax. Só que, nisso, a gente já tava lá em Calgary e já tava com o plano de fazer a viagem, né? Estava fazendo a viagem. Então a gente tentou mudar na recepção com a menina, ela falou, olha, eu não consigo mudar aqui, você pode entrar no site e fazer a alteração, né? Depois que você terminar a sua entrevista. Daí no outro dia, eu fui entrar no e-mail, de fato, pra fazer a alteração, pra retirar em Calgary, então como a gente ia subir tudo ali e ir pra Vancouver e depois voltar por Calgary, faria mais sentido a gente pegar ali. Quando eu entrei no e-mail pra fazer a alteração, isso um dia depois, eu vi que pra fazer a alteração era em até 24 horas. E tinha passado, se eu não me engano, 15 minutos do tempo previsto para eu fazer a alteração. Então eu tentei entrar em contato com eles para fazer a alteração, por mais que já tinha passado ali 15 minutos, porém eles já tinham emitido a label pro envio lá pro Atlântico. Não dava mais. Então não dava mais e nessa a gente falou, putz, já era. Porque a nossa ideia daí era, como a gente já tava do ladinho do Alasca, a gente ia tentar dar uma passadinha no Alasca, pegando o nosso passaporte ali em Calgary. Só um X. Se a gente tivesse pegado em Calgary, estaria pronto ali, se eu não me engano, em 3, 5 dias. Era muito rápido. Era muito rápido. Só que daí, como ia pro Atlântico, a gente falou, já era, perdemos o passaporte, vamos acabar a viagem, e depois de terminar a viagem, vamos pegar o passaporte lá no final. E o passaporte vai estar lá, e a gente no começo da viagem, porque isso foi no começo, a gente tinha 10 dias de estrada, a gente ficou 3 meses e meio até voltar pra cá. Aí a gente falou, putz, não era pra gente ir pro Alasca, beleza, vamos seguir viagem, seguimos viagem. Chegamos em Yukon, o nosso destino mais esperado da viagem. Próximo ao Alasca. Eu recebi uma ligação falando, oi, a gente é da Canada Post, a gente tá com o seu documento aqui, você não vai vir buscar? Já fazem 7 dias. Aí eu, moça... Onde que tá? Onde que tá? E ela, em Halifax. Eu falei, moça, eu estou em Yukon. Ela falou, onde? Ela falou, onde? Eu falei, Yukon, Northwest Territories. Ela, no. Aí eu, Aí ela, quando você pode vir buscar? Eu falei,
então, não sei, quais são as minhas chances? Ela falou, olha, se você quiser, a gente vai devolver o seu passaporte pro consulado, porque só eles podem reter documento. Então, se você quiser, a gente devolve pro consulado em Calgary. Eu falei, ótimo! Perfeito. É isso que eu quero, porque pelo menos a gente vai estar com o nosso passaporte de volta em Calgary. E nisso voltou pra Calgary. Então a gente passou de novo por Calgary isso depois de muitos dias. A gente foi e pegou em Calgary direto no consulado. E aí sim foi quando a gente conseguiu chegar em Ontário e conhecer um pouquinho dos Estados Unidos. Então a gente pode contar pra vocês brevemente como foi a nossa experiência de atravessar a fronteira dos Estados Unidos a pé. Inclusive já tem vídeo aqui no canal, se você quiser ver, corra lá, depois desse daqui, é claro. Mas quando a gente foi em Niagara Falls, a catarata do Iguaçu aqui do Canadá, essa catarata ela divide os dois países, então Canadá e Estados Unidos. E o mais interessante é que ela tem a Ponte da Amizade canadense, que você pode atravessar a pé. Então, como a gente foi lá e a gente já tava com o documento, com o visto americano, a gente falou, vamos conhecer o lado canadense e o lado americano? Dana Paula falou, bora. Fogo pra usar o visto. E a gente foi. Você paga $1 por pessoa, acho. Pra atravessar a pé. Pra atravessar a pé. E a entrevista na ida é no lado americano. Então você anda uns 5 minutinhos, chega na coisa ali. Mas ali, gente, é basicamente as mesmas perguntas, porque todos eles sabem o que você vai fazer lá. Então a gente chegou, ele perguntou onde vocês moram, a gente falou no Canadá. O que vocês estão fazendo aqui? A gente falou, não, a gente só vai olhar desse lado e a gente vai voltar. A gente vai passar 2 horas aqui. Ele, tá bom. E foi uma mulher que atendeu a gente, que tá na hora de atravessar. Também super gente boa, dando Super risada. Ela foi atender, o sistema caiu, daí ela começou a fazer piada, que acho que era uma sexta-feira. Daí, enfim. Muito gente boa, os policiais americanos. Bem tranquilo. Falaram pra gente que eram os piores, né? E não foi muito gente boa. Passeamos. O lado americano não é tão legal. Não tem muita graça. Não tem nada quase. Isso nas cataratas, né? Isso. E porque, como que é o nome da cidade? É Niagara Falls, né? Niagara. É Niagara Falls. Mas aí, na volta, a gente falou, não, gente, vamos voltar pra casa, vai ser suave, né? Gente, quando a gente chegou, eu acho que o agente, ele tava muito de mau humor. Ele já tava cansado, já era fim do dia, tava calor, ele tava estressado. Ele olhou pra gente e falou assim, onde vocês moram? Aí a gente, Canadá. Só que a gente tinha dado o nosso PR card pra ele, não o passaporte. Não, eu dei os dois, o passaporte e o PR, ele só pegou o PR. E aí ele falou, onde vocês moram, gente? No Canadá? Aí ele, o que vocês foram fazer lá? A gente falou, só fomos ver a catarata e voltar. Não, e eu comecei a conversar com o cara, Ana Paula me cutucando. Eu falei, cutucando porque... A gente foi ver lá, mas sabe como é? O lado canadense é muito mais divertido. E o cara, tipo assim, ok. Aí eu, gente, ele vai deportar a gente, não sei pra onde agora, porque a gente mora aqui. Vai negar a entrada. Aí nem lembro mais o que ele perguntou, mas ele perguntou mais umas 2 coisas lá. Trouxe alguma coisa? A gente falou não. E aí ele liberou a gente, mas o lado americano foi muito mais simpático. Bom, se a gente lembrar quanto que a gente pagou, porque fazem 2 anos que a gente pagou esse negócio aí, a gente deixa aqui pra vocês. Mas foi isso, se vocês tiverem outras dúvidas, deixem aqui nos comentários. Lembrando que é muito relativo de pessoa pra pessoa, de agente que você vai pegar, do dia, do humor da pessoa pra você ser aprovado ou não. Mas, quando você já tem a residência permanente, gente, é muito difícil que eles neguem o seu visto. Muito difícil. Porque a gente não tem realmente a menor intenção de morar nos Estados Unidos ilegalmente, né? Já que a gente pode esperar a cidadania canadense, que inclusive esse ano, se Deus quiser, ela vem, e aplicar para um visto legalmente lá. Então não faz o menor sentido eles negarem. Levem as provas que vocês têm de que vocês têm um trabalho aqui, de que vocês têm uma casa, enfim, que vai dar tudo certo. E é isso, pessoal. Essa foi a nossa história de como a gente tirou o visto americano estando no Canadá. Lembrando que foi a primeira vez que a gente tirou o visto americano na vida. No nosso caso foi bem tranquilo, bem sossegado. Como a Ana Paula falou, depende muito de caso para caso. É isso aí. E não deixe de se inscrever aqui no canal para não perder nenhum vídeo, porque agora a gente tá de volta e tem muitas novidades vindo por aí. E também não deixe de acompanhar a gente nas redes sociais, @brasileirosaomundo, que a gente sempre compartilha tudo em tempo real com vocês. E até o próximo vídeo. Tchau.